Estimados amigos, queridas irmãs, alegria imensa estarmos aqui juntos neste novo modo presencial, virtual. Presencial no sentido de que estamos unidos em pensamento, estamos unidos pelo coração e estamos unidos pela esperança de nos reencontrarmos frente a frente, logo, logo, para um grande abraço, um saudoso abraço. O tema que trouxemos para a nossa reflexão desta noite é sobre renasce agora, persiste e prossegue. Mas não é apenas o renascer físico, não é apenas a reencarnação, importante e necessária para o nosso aperfeiçoamento, mas é também o renascer dos pensamentos, o renascer das atitudes, o renascer das reflexões, em particular nesses dias de transição que nós estamos vivendo, nesses dias em que o planeta todo estorcerga para uma renovação, para uma melhoria. E conforme fala Castro Alves no seu poema Marchemos, que está em Parnaso de Além Túmulo, ele diz: há mistérios peregrinos, no mistério dos destinos, que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas teremos, para a mesma luz volver. É disso que nós estamos falando, né? Desse renascer, não apenas físico, mas e, sobretudo, o renascer espiritual, o renascer emocional, o renascer das ideias, o renascer dos nossos pensamentos. Isto porque Deus nos criou para a perfeição e facultou e possibilitou os meios para nós alcançarmos. Um desses meios, um desses mecanismos das leis de Deus são as múltiplas existências que nós já tivemos e que teremos. Conforme disse João, assinala João no capítulo 3, versículo 3, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. E por este nascer de novo, a gente compreende aqui muitas formas de renascer, inclusive renascimento físico. A teologia da antiguidade, todos no passado, falam dessas vidas sucessivas. Isso não é apenas desculpem, um conteúdo da doutrina espírita. Isso é coisa muito antiga. Nos Vedas, no livro, um dos livros mais antigos que temos notícias, lá já está registrado sobre este renascimento. Eis-me de novo revestido de um corpo. E no Bhagavad Gita, Código de Manu, tem como trocamos por novos os vestidos usados, assim a alma deixa os corpos gastos para vestir outros. Uma forma poética e filosófica de nos dizer que o renascimento, as vidas sucessivas, as múltiplas existências, está no código divino, está em todas as leis. E as pessoas, os filósofos, os pensadores, ao longo da história da humanidade, vão trazendo para nós essas informações. Os egípcios também tinham essa crença na imortalidade da alma e metempsicose, pouco diferente do que nós estamos falando aqui. Mas eles acreditavam que entre uma existência e outra, a alma leva muitos anos percorrendo a sua vida, as suas trajetórias para a sua evolução. Gregos e romanos também acreditavam nas vidas sucessivas, nas múltiplas vidas. E os filósofos da antiguidade, como Platão, Pitágoras, por exemplo, eles tinham essa ideia. Eles sabiam que as nossas ideias inatas,
e que o corpo deixando, a alma, melhor dizendo, deixando o corpo, pode animar outros corpos. A ideia das vidas sucessivas, a ideia da reencarnação é muito antiga. Plotino e Porfírio, também filósofos da antiguidade, eles já acreditavam. Já existimos numa vida anterior. Somos novamente revestidos de um corpo. Na vida e em todas as mortes que sucessivamente temos, recebemos o tratamento que naturalmente recebemos. Então, as vidas sucessivas não é apanágio da doutrina espírita. Já está na trajetória da humanidade. No livro antigo, da Antiguidade Sagrada, no Antigo Testamento, no Gênesis, capítulo 2, versículo 7, diz o seguinte: E o que foi, é e há de ser, fez para o homem um corpo grosseiro, tirado dos elementos da terra, e uniu esses órgãos materiais a uma alma inteligente e livre, trazendo já consigo o sopro divino, o Espírito, que a segue em todas as suas vidas. Jeremias também fala assim: antes que fosse ele gerado no ventre de sua mãe, eu já o tinha conhecido. São concepções, são definições muito antigas. E trazendo um pouco mais para cá, aquele famoso e conhecido diálogo de Jesus com Nicodemos sobre o nascer de novo. Explicações sobre a vida futura. E Jesus foi peremptório ao falar para Nicodemos: necessário nascer de novo. Os judeus, eles tinham essa concepção, essa ideia da vida, do retorno da vida, mas não concebiam muito bem essas questões. Sobre Elias, por exemplo, a vinda de Elias, eles ficaram na dúvida. E Jesus disse: Elias já veio e o mundo não o conheceu. Orígenes, versado nas letras sagradas, ele diz assim, sobre os espíritos: antes de virem a esta vida, já eles existiam tantas vezes. E trazendo mais para cá, os da igreja, São Jerônimo, São Martim, eles dizem: o homem, depois de sua queda, é sujeito a uma vida, a uma contínua transmutação em diferentes sucessivos estados. São muitas informações a respeito das vidas sucessivas. Não é apenas a doutrina espírita. A doutrina espírita, como o Evangelho de Jesus, trazendo de volta as informações do Mestre, clareia, objetivamente, com mais nitidez e entendimento, essas informações. Balzac também fala sobre as vidas sucessivas. Ele diz: depois de ter experimentado o vácuo e o nada, a alma depois da morte, volta os olhos para o bom caminho. É então a vez de novas existências. E o próprio Camille Flammarion fala também: é preciso que o homem comece em mundos pouco avançados. É preciso que a mundos mais elevados chegue com certo pecúlio, acúmulo de conhecimentos. E Allan Kardec, está lá no Dolmen de Kardec: nascer, viver, morrer, renascer, tal é a lei. Vidas sucessivas, renascimentos, existências, são situações, conhecimentos já muito antigos. E repito, trazidos de volta pela doutrina espírita com mais clareza, com mais objetividade para o nosso entendimento.
Mas, falando da nossa existência atual, esta reencarnação, que é, sem dúvida alguma, para nós, a mais importante, porque desta vai depender as próximas. Porque o que plantarmos nesta, vamos colher naturalmente nas próximas. A cada nova existência, o espírito, a alma, dá um passo adiante na estrada do progresso. Isso está no Livro dos Espíritos, na questão 168. E Emmanuel, filósofo e poético, muitas vezes, ele diz: enche-se a espiga de grão em grão, desenvolve-se a árvore milímetro a milímetro, levanta-se a construção peça por peça. O grande rio que despeja no mar é conjunto de filetes líquidos. A própria natureza nos fala desse processo evolutivo, desses passos, dessas etapas, dessas fases. Como a lição da borboleta, da larva, do ovo, para a lagarta. Uma trajetória difícil, de dor, passa por uma porta estreita, a lagarta, mas da crisálida para um novo renascer e o voo da transformação. Tem imagem mais correta do que essa para o nosso entendimento? Em todo o processo dessa transformação do ovo, da larva, da lagarta para a borboleta e finalmente o seu voo de transformação, há todo um processo, esforço, crise, busca, reflexão, ação. A natureza nos dá o exemplo. A semente, para brotar, para vicejar, ela é enterrada numa cova e daí ela começa o seu processo de crescimento quando rompe a casca, abre-se, rasga-se, procurando a luz do sol. Rompe aquela cova, através da terra surge o broto, surge a futura árvore. Então, o trabalho não é simples, tanto quanto parece. Requer, portanto, autodisciplina, renúncia, sacrifício. Não podemos atingir o cume, o máximo, os esplendores celestes sem sacrifício, sem renúncia, sem trabalho. Faz parte do nosso crescimento. Isto foi o que Tiago disse aos seus irmãos na sua carta, na sua epístola, que está registrado no capítulo 4, versículo 8. Diz Tiago: purificai as mãos, santificai os vossos corações. Escreve Tiago na sua carta, capítulo 4, versículo 8. Retificar as ações visíveis, purificai as mãos, simbolizando as ações visíveis. Melhorar, corrigir as nossas atitudes. Santificai vossos corações, isto é, retificar o sentimento, os pensamentos. Esta é a nossa chance, a nossa melhor chance, a nossa maior chance. Estamos aqui, lado a lado com os nossos afetos, lado a lado com os nossos desafetos. E o que foi que Jesus nos ensinou? Reconciliai com os teus adversários enquanto estás lado a lado com ele, no caminho. Adversários aqui não são aqueles inimigos, na acepção da palavra, é todo aquele que é contrário à nossa posição ou que nós somos contrários a eles. Os adversários, os que incomodam. E é preciso, é necessário cair em si para essas questões.
conforme o filho pródigo. Está registrado em Lucas, no capítulo 15, versículo 17. Caindo, porém, em si. Quando nós vamos cair em si? Quando nós vamos realmente dar este mergulho interior, verificar as nossas dificuldades, reconhecer as nossas falhas, os nossos deslizes e cair em si. Quando nós vamos fazer isso? Já fizemos? Melhoramos bastante. Mas esta é a oportunidade única para fazer isso. Teremos outras? Sim, teremos. Tantas quantas sejam necessárias. Quando? Em que circunstância? Em que momento? Com quem? Então, esta é a reencarnação mais importante para cair em si e reerguer-se, renovar-se, como Maria de Magdala. Maria de Magdala, Madalena, caiu em si, observou o tempo perdido e conquistou a dignidade espiritual, pelo esforço, pelo trabalho. Pedro também caiu em si. Após negar Jesus 3 vezes e antes disso admitir, confessar 3 vezes que amava Jesus, Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Eu já disse que amo, Senhor. Alimenta as minhas ovelhas. Para em seguida chorar amargamente a sua insegurança ao negar Jesus. Mas não fica choramingando. Avança resoluto para a sua reabilitação. E foi a quem Jesus confiou o seu rebanho. Foi a Pedro. E Pedro cuidou do rebanho até o último instante. Caindo em si, caindo, porém, em si, Paulo, após desvairada perseguição, penitencia-se e converte-se no mais brilhante colaborador de Jesus. Então, cair faz parte. Só cai quem estava caminhando. Quem está deitado no chão sem se levantar, fica lá parado. Mas é importante, é urgente e necessário cair, mas levantar-se. Caindo, porém, em si, todos levantaram. E nós? Já levantamos? E nós já caímos em si em algum momento? Com a desilusão amarga que a vida nos oferece? Com as dificuldades que complica a nossa situação, o nosso caminhar? Já caímos em si com a ingratidão que dói, que machuca, que maltrata? Já caímos em si com a maldade que fere? São essas circunstâncias que nos faz cair em si, que nos faz parar, pensar, para depois prosseguir. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Fala Paulo aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 12. Cair faz parte. Não faz parte ficar caído, ficar no chão. O que foi que o filho pródigo fez? Caindo em si, tomando consciência do que estava acontecendo, tomando consciência de que abandonar a casa do pai, onde tinha tudo, onde nada lhe faltava, caindo em si, resolve percorrer um caminho diferente. Tornou a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. É para isto que retornamos. É para isto que reencarnamos, para cair em si, verificar, constatar
as nossas dificuldades, os nossos deslizes e evoluir, e crescer, e levantar, mesmo com as mãos cansadas e calejadas, mesmo com os joelhos desconjuntados, mas seguir em frente, cair em si. Como disse o filho pródigo, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. É esta a nossa postura, levantar e ir ao encontro do nosso pai. Deus, levantar-me-ei e irei ao encontro com meu pai. E Emmanuel, no livro Fonte Viva, no capítulo 13, esclarece o que é esse levantar. É sair da cova escura da ociosidade para o campo da ação renovadora. Se nos achamos empenhados em nosso soerguimento, em nosso levantar, coloquemo-nos de pé e retiremo-nos da retaguarda que desejamos abandonar. Não nos interessa as coisas erradas que nós já fizemos. Interessa reconhecer essas coisas erradas e corrigi-las, seguir em frente. Soerguimento, coloquemo-nos de pé. Caiu, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Segue em frente. É para isso que nós reencarnamos. E Castro Alves continua nos orientando no seu belo poema Marchemos. Ele diz: é a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. A perfeição é a nossa meta. Perfeição relativa, naturalmente. Mas é preciso seguir. Não vamos ficar parados, caídos à beira do caminho. Não vamos ficar adormecidos para as questões que nos são viscerais, que nos são fundamentais, que são as questões emocionais, espirituais, que nos compete enquanto seres imortais. Isto Paulo disse aos seus amigos em Éfeso, na sua carta aos Efésios: desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Levanta, ergue-se, mortos para as coisas espirituais, como diz Joana de Ângeles no livro Desafios e Soluções, capítulo 8. Mortos para a realidade do si, para as emoções superiores. Cadáveres que respiram, alegando que a vida tem outro objetivo, alimentos e gozos. Mas a vida não é isso apenas. É também isso, porque estamos no mundo e precisamos das coisas do mundo. Mas somos imortais. A vida espiritual é a vida que nos interessa, a vida futura, da qual falou Jesus. O reino dos céus, que é a essência dos ensinamentos de Jesus. É para isto que ele veio, para nos direcionar, para nos mostrar o caminho a atingir o reino dos céus. E não é um caminho fácil, porque esse caminho tem espinhos, tem pedras, mas lá na frente tem flores, tem perfume. Para entrar nesse caminho, a porta é estreita, é difícil, requer regime para emagrecer, o inchaço do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da cupidez, da maledicência e da preguiça. Mas a porta estreita, ela está aberta, porque Jesus é a porta. E Kardec, a chave
para abrir essa porta no conhecimento, nos esclarecimentos. Carl Gustav Jung, ele diz que a tarefa do homem é conscientizar-se dos conteúdos que pressionam para cima, vindo do inconsciente. Por isso, a proposta de conhece-te a ti mesmo. Mergulho interior neste oceano imenso que somos nós, oceano multimilenar, mas que precisamos mergulhar para nos conhecermos e trazer à tona os nossos componentes que precisam reajustar. A conquista, a aquisição da consciência é um parto dorido. Dói. Um parto dorido dos conteúdos do inconsciente que o ego necessita e deve assimilar. De dentro para fora. É a luta entre o ego, o eu, e o não eu, o inconsciente. Desses sentimentos que enfrenta e contesta, mas que leva à reflexão. Então, precisamos dar este mergulho. Por quê? Informa os amigos entendidos, os psicólogos e os filósofos, que o inconsciente, ele é como um oceano, na qual a consciência mergulhada quase totalmente representa um iceberg, parte invisível apenas de 5% desse inconsciente. O ego é só 5%, é só o que a gente sabe, o que a gente vê, mas é preciso mergulhar para buscar lá no fundo, na parte do iceberg, que a gente não vê, mas que existe, para que a gente possa extrair, trazer para vir à tona esses componentes. As paixões agressivas, os desejos, os recalques, as pulsões inatas, os medos, os adoecimentos, todas essas questões que a gente guarda a 7 chaves. Neste oceano, encontram-se guardadas todas as experiências do ser, desde as suas primeiras expressões. Larguíssimo trajeto antropológico, sociológico, psicológico nas sucessivas reencarnações. Esta é a nossa parte. É isto que devemos fazer. É para isto que reencarnamos. E é por isto que esta é a reencarnação mais importante da nossa vida. Mas esta é uma luta reinda, é uma luta difícil, mas possível. E crescer dói. É uma força renovadora, a dor, ainda, para o nosso crescimento. Como diz o meu amigo Castro Alves no poema Marchemos. É a dor que, através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros da paz. Isto é o que nós viemos fazer aqui. Transmutar o homem velho no homem novo, o nero rude em arautos da paz, em pessoas cheias de virtudes, em mensageiros da paz. As condições, os elementos, as possibilidades, nós temos. Deus tudo providenciou para nós. As circunstâncias, as pessoas, os lugares. Estamos no lugar certo, com as pessoas certas, aquelas que são os melhores instrumentos de nossa melhoria. Marcos registra, no capítulo 8, versículo 5, a multiplicação dos pães. Quando Jesus, diante daquela multidão faminta,
Nós, a humanidade faminta de amor, faminta de sensibilidade, faminta de solidariedade e de fraternidade, Jesus pergunta para alimentar fisicamente aquela multidão: quantos pães tendes? E eles disseram-lhe: 7. E o que fez Jesus? Multiplicou aqueles sete pães, como nós devemos fazer, multiplicar para o nosso bem as possibilidades, os pães que a vida nos oferece. Jesus multiplicou, alimentou aquela multidão e ainda sobrou muitos cestos de pães. A reencarnação, esta que nós estamos vivenciando, é uma oportunidade sui generis, que tem tudo para o nosso benefício. Como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, que retornamos do espaço todos para progredir. E já sabemos de muitas informações que outros não sabem e que nos ajudam e que nos apoiam e que fortalecem a nossa jornada, a nossa caminhada. Conhecimentos e informações dos planos mais altos, trazidos pelos espíritos superiores e organizados por Allan Kardec e a falange do Espírito Verdade. Sabemos que a vida prossegue além da morte. Já sabemos que a Terra, o nosso planeta azul, é uma escola temporária de iluminação. Já sabemos que a colheita futura está de acordo com o que houvermos plantado hoje, aqui, agora. E temos também a informação de que a dor, o desgosto, as dificuldades são recursos educativos, não punição, não castigo. Deus não castiga ninguém, Deus nos ama e Ele quer o melhor para nós. Mas, ao lado do mal, Ele coloca o remédio. E o remédio, às vezes, é amargo, é ruim. E, às vezes, não queremos tomar. O remédio, para a nossa melhoria, para todos os nossos males, o remédio já foi prescrito há mais de 2000 anos. Jesus já prescreveu para nós, já deixou a receita. Mas nós ainda não queremos tomar o remédio. E aí amargamos na dor, no desgosto e o que é pior muitas vezes, na reclamação, na blasfêmia, perdendo a oportunidade desse crescimento. E isto perguntou Mateus, registrou Mateus no capítulo 5, versículo 47. Que fazeis de especial? Que fazemos de especial nesta reencarnação bendita, nesta oportunidade ímpar que nos foi oferecida? Que fazemos de especial? Que fazemos de especial nestes 5 meses de isolamento social, de afastamento, por conta da pandemia do coronavírus? Que fizemos de especial? Oramos, estudamos, refletimos. Que fizemos? Que fazeis de especial? Emmanuel comenta essa passagem dizendo que a vida é um processo renovador em toda parte e que 365 dias ou ocasiões de aprendizado e recomeço nós temos. Cada hora que surge é portadora de reajustamento. Que fazemos de especial nesta encarnação? Reclamamos? Blasfemamos? O que fazemos de especial com as nossas horas? Em casa. Agora, mais em casa do que fora de casa. Mas o que fazemos de especial? Paulo e Saulo fizeram coisas diferentes no combate, na luta íntima que eles travaram.
combater os inimigos externos. Saulo soube fazer isso muito bem, usando as armas, os ardis, as astúcias, as estratégias na perseguição dos cristãos. Combater os inimigos externos, Saulo fez isso muito bem. Mas o bom combate ele fez enquanto Paulo combateu os inimigos internos, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a presunção, a cupidez, são os nossos inimigos internos. E é a este combate que nós devemos nos debruçar nesta reencarnação importante da nossa vida. O bom combate. Os inimigos internos, como Paulo, luta contra os próprios reajustes da lei de causa e efeito. Foi isto que Jesus quis dizer ao afirmar: eu não vim trazer a paz, mas a guerra. Não era a guerra com as pessoas, não era a guerra entre as nações, é a guerra ao mundo íntimo. É esta guerra, é esta proposta, combater os inimigos internos. A luta é interna. Por quê? Ninguém coloca remendo de pano novo em veste velha. Registra Mateus. É preciso tirar as máscaras, mirar-se, olhar-se frente a frente, sem medo. Vai cair, mas vai levantar. Não temos o que fazer diferente, a não ser tirar as máscaras, mirar-se, mergulhar no oceano íntimo, que é a proposta descrita na questão 919 do Livro dos Espíritos. Conhece-te a ti mesmo. Sem isto, fica mais difícil, fica mais demorado. É preciso mergulhar dentro de si mesmo para que nós possamos ajuizar melhor do caminho que nós precisamos trilhar. O caminho a gente já tem. Jesus já alinhavou, já mostrou essa trilha. Mas é preciso nós caminharmos e não ficar sentado ou caído à beira do caminho, porque o caminho já foi traçado. Estamos a caminho da luz, uns mais adiantados que outros, uns caminhando de fato, outros parados, outros sentados, alguns ainda deitados, dormindo. Precisamos fazer o nosso curso de autolibertação, considerando que estamos nessa grande escola chamada Planeta Terra. E lembrar que nada trouxemos para este mundo. E manifesto é que nada podemos levar dele. O que nós trouxemos foram as nossas possibilidades de redenção. O que nós vamos levar é o resultado do nosso caminhar, do nosso comportamento, do nosso investimento, do nosso auto-investimento. Aprender, diz Emmanuel no livro Fonte Viva, capítulo 47. Aprender a viver como possuindo tudo e nada. E tendo com todos e sem ninguém. Aprender a viver como possuindo tudo e nada tendo. E viver com todos e sem ninguém. É um exercício muito grande, mas de muitas possibilidades. Possuindo tudo, mas também podemos não ter nada, porque não vamos levar nada. Conviver com todos, os nossos entes queridos, os nossos filhos, os nossos amores, mas ao mesmo tempo sem ninguém. Porque não podemos delegar ao outro a nossa felicidade. Nós é quem temos que construir a nossa própria felicidade e ajudar, sim, ao outro construir. Ainda que a carne se corrompa,
A individualidade imperecível se reforma incessantemente, disse Paulo aos seus irmãos de Coríntios, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 16. Ainda que a carne, o corpo, se pereça, se acabe, seja martirizado, como foram alguns apóstolos, todos, com exceção de João, ainda que a carne se corrompa, pereça, a individualidade, a alma é imperecível, é imortal e se reforma incessantemente. Não temos por que temer absolutamente nada. Temos todas as possibilidades, todas as condições que nos foi dada antes de reencarnarmos, todo um planejamento adredemente preparado para o nosso sucesso, o nosso progresso, o nosso êxito. Mas temos que fazer a nossa parte. Ajuda-te e o Senhor te ajudará. Busca e acharás, porque não estamos sozinhos. Jesus prossegue à nossa frente, conosco, porque ele mesmo falou: estarei convosco até o fim dos tempos do mal, dos tempos de incerteza. Estará conosco. E ele prometeu a Deus, seu Pai, nosso Pai: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Assim foi dito, assim será. Então não temos absolutamente nada por que temer. É necessário, portanto, renascer agora. Mas não é renascer apenas biologicamente, fisicamente. É o renascimento dos propósitos, das deliberações e das atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançar, por antecipação, a vitória sobre ti mesmo, diz Emmanuel. Renasce agora. Renascer agora é ter uma atitude, é melhorar os comportamentos, os pensamentos, os sentimentos, porque estamos nessa transição. Estamos nesse dealbar de uma nova aurora, de um novo dia, de uma nova era, de uma regeneração do planeta. Mas é preciso regenerar o mundo íntimo que guardamos dentro de nós. Por isso, diz Emmanuel, persiste e prossegue. Renasce agora, persiste e prossegue. Ilumina-te dos conhecimentos, das reflexões, do Evangelho de Jesus, que precisa ser conhecido, meditado, sentido e vivenciado. Ilumina-te e permite que o Deus que és desabroche. Foi Jesus quem falou isso para nós. Vós sois deuses, com D minúsculo. Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Permite que o Deus que és desabroche. Vós sois luz, brilhe a vossa luz, afirmou Jesus. Se estamos ainda obnubilados, conforme diz Joana de Ângeles, é por nossa conta. É porque ainda não tivemos a força de vontade suficiente para extirpar o orgulho, o egoísmo, a maldade, a maledicência, a preguiça. Precisamos aproveitar melhor esta nossa reencarnação, que é a mais importante, porque dela depende as próximas. E concluímos nossa reflexão fechando o poema Marchemos, de Castro Alves, quando ele diz: uma excelsa voz ressoa, no universo interno ecoa, para a frente caminhai. O amor é a luz que se alcança. Tende fé, tende esperança, para o infinito marchai. Muita paz e que nos vejamos
nesta reencarnação, mais vezes para a frente e para o alto, de fronte erguida, seguindo Jesus. A opção já fizemos. É esta: seguir Jesus. Muita paz e que Jesus nos abençoe.